Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de um episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder entrevistar e eternizar a história de uma grande referência da biomedicina aqui em Governador Valadares. Falo dela, a biomédica e empresária Poliana Medrado, que me dá a honra da sua presença e grandeza aqui no podcast Eternizador de Histórias. Poliana, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho de Governador Valadares, do tamanho do mundo, poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando, já que é gravado, não é ao vivo. Sim. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Gustavo. Obrigada pelo convite. É uma satisfação para mim participar novamente aqui do programa e eternizar, né, nossa história. Com certeza, Poliana. Poliana, quando eu era pequeno, isso no início dos anos 2000, eu não me recordo de ouvir falar nos veículos de comunicação, por exemplo, sobre saúde mental. Era algo muito distante. Muito menos ouvir do meu pai ou da minha mãe alguma conversa com um assunto voltado para depressão, transtorno de ansiedade, enfim. Aonde eu quero chegar? É quase um ponto pacífico, uma verdade absoluta, que a partir do advento nefasto da pandemia e tudo que ela causou na sociedade mundial como um todo, se passou a discutir mais saúde mental. É até normal hoje em dia, imagino que você pode puxar na sua cabeça alguma vez que num jantar com as amigas ou com os seus familiares, uma amiga perguntando para outra, não, mas e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Tá tudo bem? Tá tudo legal? Principalmente se essa pessoa passou por algum acontecimento que mexeu bastante com ela, positivamente ou principalmente negativamente. Feita essa pequena introdução, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tem sido, ou melhor dizendo, como é que foi este ano de 2024? O ano de 2024, para mim, foi muito transformador, né? E essa questão da saúde mental, realmente a gente percebe o tanto que as pessoas hoje têm se preocupado em buscar a saúde mental, a saúde física, têm feito essa relação Sim. com as atividades físicas, o autocuidado, né, que aí é a parte que eu entro. Então, antes, há um tempo atrás, não se falava tanto a respeito desse autocuidado, do que isso poderia possibilitar de benefícios. Hoje em dia nós vemos, e eu também busco todos os dias essa questão de buscar a saúde mental, fazer terapia, eu faço atividade física, liberação hormonal que a gente tem diante da atividade física. Sim. Então, 2024 foi transformador, mudei a clínica, fiz uma viagem que eu sempre sonhei. Então, para mim, foi um ano maravilhoso. Desafiador, mas incrível. E de muitas realizações. Muitas realizações. Que bom, que legal ouvir isso. Como é que era a Poliana Medrado nos tempos de Colégio Imaculada e Colégio Simval? Então, eu era muito tímida mesmo, e sempre fui estudiosa, sim, né? Gostei de buscar. Sim, então vou perguntar depois, brincadeira. Pode pesquisar. Mas sempre tive essa dificuldade de falar em público. Sim. E aí, para mim, o fato de buscar a minha profissão, eu fui me desenvolvendo nessa área, que é a comunicação em si. E gostava muito de ter as minhas amizades, né? Era uma pessoa muito família, ainda sou. Então, eu falo assim que a gente buscar o nosso autodesenvolvimento, tanto a questão também emocional, é importante para a gente evoluir e se tornar sempre a nossa melhor versão. Com certeza. E é sempre o que eu busco. Então, quando eu olho para a Poliana lá daquele tempo atrás, eu vejo que hoje eu tenho a minha melhor versão. Que legal ouvir isso. Eu costumo falar que o tempo de escola, independentemente da geração que a pessoa possa pertencer, ele é o tempo mais gostoso nas nossas vidas. Sim. Por exemplo, eu sou de uma geração, você é de outra. Mas eu acho que vamos concordar que o meu tempo de escola e o seu tempo de escola talvez possa ter sido o tempo mais prazeroso, mais gostoso da sua vida, pelo simples fato de que na época, é claro que existem exceções, mas na sua época, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, você não tinha nenhuma preocupação da vida adulta. Sua única preocupação na vida era passar de ano, era estudar para a prova, era fazer educação física, era brincar com as amigas, para poder, né, ter ali um ambiente saudável dentro do ambiente escolar e estudar, assim como eu.
Logo, reafirmo, o tempo de escola ele é o tempo mais prazeroso que nós temos. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos, tanto de Imaculada, ou Simval, ou das duas escolas? Aquele tipo de lembrança, Poliana, que quando você passa em frente à Imaculada, aqui na Rua São João, ou na Marechal, ou quando você passa em frente ao Colégio Simval, vem na sua cabeça na hora, um dia, um ano, um momento, uma conversa? Então, eu sempre me lembro das amizades. Nesse período, por ser um tempo que nós tínhamos mais tempo disponível, nós conseguíamos fazer com que as amizades fossem algo mais cultivado. Então, hoje em dia, é tão difícil a gente conseguir encontrar com um amigo ou com uma amiga. Quando quer encontrar um grupo, então tem que fazer um grupo para poder ver quem tem disponibilidade de tempo. Aí cada um tem o seu compromisso. Exato. Demora quase um ano para conseguir, né, um encontro de amizades. E nesse tempo não, era todos os dias, aqueles grupinhos. E eu me lembro muito dessa parte de ter as amigas de escola, que eu tenho muita saudade. Alguns já foram embora, foram para outro país ou em outras cidades. E eu me lembro com nostalgia desse tempo, das amizades que eram feitas no momento. E o tempo que nós tínhamos, a gente tinha tempo. Sim. Hoje em dia ninguém tem tempo para nada. E a gente tinha tempo para conversar. Aí eu peguei esse período das redes sociais, o começo do ICQ, Orkut. O MSN, Orkut, mas no começo mais era o MSN, né? Então, aquele começo ali de começar a conversar pelas redes sociais, então era muito gostoso. De entrar depois da meia-noite, porque era conexão de escada. E hoje em dia, não, tá tudo tão fácil acesso, mas as pessoas têm fácil acesso ali, mas próximo àquela reunião presencial, é muito difícil. É igual eu falo, eu tenho saudade desse tempo que a gente não cansava pra nada, né? Hoje em dia, a gente só quer chegar em casa e deitar na nossa cama. E a gente achava que estava cansado ainda, né? Que era difícil. A biomedicina que tu escolheu, ou você que escolheu a biomedicina para sua vida? Eu escolhi a biomedicina. Quando eu estava no terceiro ano, eu comecei a fazer pesquisas, aqueles testes vocacionais, e eu me interessei muito pela área. Porém, era um curso que não era conhecido, ninguém nunca tinha ouvido falar de biomedicina, e o meu sonho era trabalhar na parte de diagnóstico mesmo, nem pensava em ir para estética. Então tem gente que fala, desde o início não pensava na estética. Aí eu comecei a fazer os testes e vi que era um curso que tinha muitas possibilidades, né? Então, poderia ir para a área de diagnóstico, área de imagem, área de reprodução humana, e me interessei. E quando eu vi que só tinha o curso em outra cidade, que era Ipatinga, eu vi que era um desafio, mas mesmo assim, corri atrás, convenci minha mãe que não queria deixar eu estudar em outra cidade. Então, com toda uma conversa, consegui. E aí, para mim, foi muito bom. Nesse período que eu fiz a biomedicina, ninguém achava que era um curso assim, não era conhecido, né? Então, a gente tinha que explicar o que era, falar qual que era as áreas possíveis. E depois que eu me formei, desde então, comecei a trabalhar e nunca mais parei. E amo a biomedicina. Não me arrependo em nenhum momento por ter feito esse curso. Estávamos conversando aqui antes da gente poder começar nosso bate-papo, e você me alertou que quando você fez o curso de biomedicina, definitivamente não tinha esse corpo, essa abrangência que tem nos dias atuais. Sim. A biomedicina ganhou esse corpo, ganhou essa notoriedade por conta de ser algo que, nos tempos atuais, é mais voltada para a questão da estética? Você acha que, por ter ido para o lado da estética, ganhou esse corpo, essa notoriedade aos olhos da sociedade e também de vocês profissionais? Sim, eu acredito, porque há essa abrangência de outras possibilidades dentro da biomedicina, mas hoje em dia a busca do curso é pela estética. E eu acho que está relacionado com essa questão do autocuidado, que a gente falou. Então, as pessoas estão buscando o autocuidado, buscam a melhor versão. Tem hoje
grande possibilidade de procedimentos estéticos disponíveis no mercado que não existiam há um tempo atrás. Então, como o biomédico consegue exercer essa profissão de maneira adequada, com segurança, então foi possível que o curso ser mais visto. Em relação à biomedicina atual, porque é interessante notar, né, igual você mesma falou, e você falou com muita propriedade, porque você está na área que antigamente as pessoas pensavam na biomedicina trabalhando em algumas áreas, diferentemente do que a gente pensa nos tempos atuais, que a questão da biomedicina é mais voltada para a questão da estética. Sobre a estética, doutora, e assim, quando a gente fala de estética atualmente, a gente pode usar o Governador Valadares mesmo como exemplo. A cada esquina que você vai aqui no centro, você vê... E a estética, ela ganhou um corpo tão grande que ela abrange os profissionais da odontologia, Sim. Os profissionais da medicina, os profissionais da biomedicina, os profissionais da área da estética como um todo, né? Salões de beleza, essas coisas todas. Abrange vários tipos de profissionais e centenas de milhares de procedimentos. E hoje existe muito a busca pela naturalidade. Sim. É claro que nem por parte de todas as pessoas. Muitas mulheres e homens querem algo extravagante mesmo. Uhum. Mas eu vejo que existe uma preocupação por parte de vocês, profissionais da biomedicina, os médicos, os cirurgiões dentistas, de buscar a naturalidade. Você que está na área, você que é mulher, querendo ou não, a mulher historicamente, acho que geneticamente, sei lá, é mais vaidosa do que nós homens. Como é que você vê esse crescimento da área da estética como um todo, que você também está inserida, e ao mesmo tempo, como é que você observa como um profissional essa busca pela naturalidade? Então, as minhas pacientes me conhecem por essa forma de trabalhar, buscar sempre a naturalidade. Por quê? Quando surgiram os procedimentos estéticos, começaram a realizar botox, preenchimento, tinha esse foco em transformar faces. Então, nós vemos um período em que as pessoas estavam dentro de um molde. Todo mundo com um malar elevado, mandíbulas supermarcadas e queixos quadrados. Então, diante desse período, nós observamos o quê? Algumas pessoas começaram a questionar. Temos até famosos que retiraram os procedimentos, sim, falando que não se reconheciam. Questões psicológicas mesmo, de bem-estar. E aí começou-se a busca por procedimentos naturais. Então, o que eu falo? Nós temos um aumento do número de profissionais, temos um aumento do número de procedimentos disponíveis, igual, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, que eu faço muito. Hoje em dia, eles conseguem trazer um rejuvenescimento com naturalidade. Sim. E, anteriormente, não existia esse tipo de procedimento. Então, como a gente consegue hoje manter ele, conseguir prevenir, fazer com que o processo de envelhecimento não venha de maneira tão brusca, conseguimos trazer um resultado natural para que a pessoa se reconheça e não transforme a sua face. Então, temos ali profissionais que são mais voltados para a parte da transformação e temos os que buscam naturalidade. E eu acho que tem lugar para todo mundo. Sim. Porque existem, sim, o perfil de paciente que busca a transformação, mas existem aqueles que buscam naturalidade. E eu acho que hoje é o mais importante, que nós temos que buscar a nossa melhor versão, sim, não buscar ser igual a outra pessoa. Então, ver o meu rosto e querer o de outra pessoa. Não, eu quero a minha melhor versão, eu quero rejuvenescer, eu quero que o processo de envelhecimento aconteça de maneira, um pouco mais lenta. Sim. Então, é possível, sim, a gente ter resultados naturais com os procedimentos estéticos. Eu vejo que uma outra palavra que está inserida no trabalho de vocês biomédicos e os outros profissionais que, querendo ou não, também estão inseridos nessa seara gigantesca da estética, é a palavra diálogo. Por quê? Imagino que no seu espaço já deve ter chegado uma mulher que queria algo extravagante, que queria revolucionar o corpo e transformar drasticamente algo que a incomodava. Só que, como você mesma disse, que as suas próprias clientes, pacientes, te enxergam como essa profissional que busca a naturalidade. Mas e quando chega uma paciente, chega uma mulher que quer porque quer algo transformador? Sim. Como é que a Poliana Medrado intervém na vida dessa pessoa e qual que é a importância do diálogo em relação a esse tipo de situação? Então,
eu dou aula também na pós-graduação de estética aqui em Valadares e eu sempre falo para minhas alunas a respeito disso. O maior desafio dos profissionais de estética é alinhar a expectativa. Então, alinhar a expectativa com o resultado que nós vamos conseguir trazer. Às vezes, a pessoa quer um resultado que não é coerente com a sua face, não é possível. Por exemplo, formato de lábios. Cada um tem um formato de lábios. Não tem como você querer transformar em outro formato. Sim. Às vezes, pode conseguir mudar um pouco, mas não transformar igual ao de outra pessoa. Então, eu entro com esse alinhamento de expectativas. O que a gente consegue trazer de maneira harmônica. Mas quando há uma busca pelo exagero, eu, Poliana, não faço. Eu tento alinhar, né, de acordo com o que eu posso entregar, mas não de uma maneira desarmônica. Porque Sim. não é possível a gente fazer um procedimento para deixar a pessoa né, de uma maneira mais, um lábio muito exagerado. Então, eu não trabalho dessa forma. Eu alinho a expectativa e mostro o que pode ser mais harmônico. Sim. E até hoje tem dado certo. A maioria já sai dali satisfeito, fala, não, é dessa maneira mesmo. Ou então, eu falo, não, vamos fazer aos poucos. Então, quando a gente faz aos poucos, a gente consegue também trazer esse alinhamento expectativo. Então, o desafio hoje é esse. O que a gente pode trazer que seja harmônico? Sim. O que você espera do meu procedimento estético? Então, a gente consegue trazer resultados bons e trazer a naturalidade, que é o que eu mais busco. Né? Quais são os tipos de procedimentos que uma biomédica pode fazer? São vários, mas assim, o foco principal hoje, a gente pode fazer procedimentos injetáveis e minimamente invasivos. Sim. Então, tem desde limpeza de pele, massagens, né, os peelings e microagulhamento, aos injetáveis, que é a toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, os fios de sustentação, dentre vários outros procedimentos. Aqueles que são também para enzimas, né, para queima de gordura localizada, temos a secagem de vasinhos. Sim. Então, temos uma vasta gama de procedimentos que podemos realizar. Mas hoje, geralmente, quem busca biomedicina quer fazer esses injetáveis que eu falei. Existe uma análise pré-procedimento para saber, porque todos nós temos uma individualidade. Sim. Você tem uma individualidade em todos os aspectos da sua vida. Mental, seu organismo. Sua mãe tem outro. Alguma amiga sua também. Logo, eu te pergunto, todo mundo pode aderir a algum procedimento estético feito, por exemplo, por uma biomédica? Ou é necessário uma análise da saúde da pessoa para algum procedimento estético ser realizado? Sim, com certeza. A gente faz uma ficha de anamnese quando a pessoa nos procura para fazer um procedimento. Por quê? Existem alergias, algumas patologias e condições, né, especiais do momento. Utilização de medicações. Então, depende do procedimento estético que ela procura e depende do tipo de alteração ou medicação que a pessoa tem. Por exemplo, tem alergia ao camarão. Sim. Pode ter enzimas que não podem ser aplicadas em quem tem alergia ao camarão. Então, é muito importante fazer essa ficha de anamnese de acordo com o procedimento, de acordo com cada paciente. Então, cada um é de um jeito. Gravidez, gestantes, lactantes. Então, cada um tem um procedimento que pode ser realizado ou não. No seu espaço, por aquilo que você também conversa com outros profissionais que atendem e que trabalham no mesmo nicho que você pertence nos tempos atuais, qual que é o tipo de procedimento mais procurado pelas mulheres que uma biomédica pode fazer? Não, sem dúvidas, é a toxina botulínica, que é o Botox. O Botox hoje ele é o procedimento mais realizado no mundo. Por quê? Ele consegue ser um procedimento seguro, com resultados rápidos e eficientes. É muito difícil alguém que fez uma toxina botulínica e não gostou do resultado. Então, hoje é o mais procurado, é o Botox. Juntamente a ele, tem crescido também a busca pelos bioestimuladores de colágeno, que são os procedimentos mais naturais. Porque as pessoas buscam o quê? Quero naturalidade, não quero preencher minha face. Então, tem como a gente fazer com o Botox e o bioestimulador trazer esse resultado natural. Em relação à sua vida como biomédica, hoje você também é empresária na área da biomedicina. Qual que é o maior desafio de empreender na área da biomedicina?
Eu falo assim, nós profissionais da saúde, nós aprendemos a fazer procedimentos estéticos sobre biologia, Sim. aplicação. Nós não aprendemos administração e nem gestão de Aprende com pessoas. o tempo, né? Então, né, igual para mim mesmo foi um grande desafio. Eu comecei a atuar e vi que estava dando certo, eu comecei a ter que aprender. Aí, no caso, eu fui buscar Sim. outros cursos voltados para a parte administrativa. Igual, por exemplo, a gente fala que o biomédico também é um pouco psicólogo, né? Então, igual a gente falou anteriormente sobre a questão do alinhar expectativas. Sim. Então, não adianta só você ser um injetor. A parte mais fácil é ser um injetor. Sim. A parte mais difícil é a parte de lidar com pessoas, lidar com os pacientes, entender a sua busca. Eu falo assim, que não é somente a realização do procedimento estético, é uma vida. Sim. Eu vejo as minhas pacientes igual as mais, né, um pouco mais de idade. Eu vejo como se eu estivesse tratando minha mãe. Eu não queria que a minha mãe fosse num lugar que ela fosse enganada. Exato. Ou saísse insatisfeita. Então, é o lidar com pessoas, o amar aquilo que se faz e aprender a administrar, que eu entendo que é o gargalo de da maioria dos profissionais da área da saúde, que é entender ali sobre como gerenciar uma empresa. Eu acho que é o maior desafio. Em relação à questão do empreendedorismo dentro da área da biomedicina, e hoje em dia a gente vê, e repito, podemos usar a cidade de Governador Valadares como exemplo, e todos nós vivemos em bolhas. Na bolha que eu vivo, do que eu vejo nas redes sociais, do que eu converso com as pessoas, do contato que eu tenho com diversas pessoas espalhadas pela cidade, eu vejo, doutora, que a área da estética como um todo, e da biomedicina, por que não, é algo rentável. Todas as pessoas que eu conheço que são biomédicas, é claro que depende ali do nível que a pessoa se encontra, de idade, de fase profissional, enfim. Mas, em suma, na maioria das vezes que eu tenho aqui na minha mente, recordando de pessoas que trabalham na área da biomedicina, são pessoas que conseguiram atingir um nível de vida elevado e satisfatório. Você, como profissional da biomedicina e empreendedora que possui uma empresa que atua diretamente com a questão da biomedicina, como é que você observa isso? Essa afirmação que eu acabei de fazer, de fato, procede? Ou depende muito do estágio profissional que a pessoa se encontra? Sim. Eu acredito que depende do estágio, assim como grande parte das profissões. Porque são procedimentos que são, né, de valores de um investimento um pouco mais alto, mas os produtos também, no caso, tem um investimento alto, claro. Os cursos de realização de aperfeiçoamento para se manter um espaço, né, assim como grande parte das empresas, né, do Brasil. Então, temos ali o nível do profissional com, no caso, a organização financeira, né? Então, tem vários fatores que vão proporcionar, sim, esse crescimento de cada profissional. Então, eu vejo que, sim, tem como nós conseguimos, assim, crescer, como você tem falado, né, de questão de ser mais rentável, mas também existem aqueles que não conseguem. Então, tudo depende da forma que a pessoa se coloca no mercado e como ela se organiza para trazer esses resultados. Mas, sim, é uma área que eu gosto de trabalhar, é uma área muito boa, com desafios, mas que através de trazer ali um bom resultado, alinhar expectativas, trabalho também muito grande, você consegue, sim, ter bons resultados no trabalho. Você convive com muitas histórias, né? Sim. Às vezes não chega só uma pessoa querendo falar, eu quero fazer isso, vamos fazer tal, beleza, tchau. Imagino que em várias situações já houve uma pessoa ou pessoas que chegaram até você e contaram uma história e o motivo pelo qual fizeram elas irem até você. Dentro de todos os anos que você atua como biomédica, qual que é o relato que mais te marcou voltado para alguém que chegou no seu espaço e confiou e depositou toda a sua confiança para transformar a vida dessa mulher? Olha, existem vários. Como eu sou mãe, então eu me conecto muito com essas histórias de busca pela identidade após a maternidade. Porque eu vivi isso. Sim. Geralmente a gente
nós nos tornamos mães, nós nos perdemos como mulheres. Focamos 100%, né, no filho. E eu vivi esse processo e a gente fica perdida, querendo se reencontrar. E aí, às vezes, você dá um passo ali. Eu vou ali fazer, vou começar um processo de emagrecimento, vou fazer uma lipoenzimática, vou fazer um preenchimento de olheiras, que geralmente a gente fica sem dormir. É verdade. Então, quando eu vejo uma mulher que me busca, né, através dessa identidade após a maternidade, eu me conecto muito com essa história. Então, eu sempre falo, e aí, como psicóloga, sempre falo, realmente é importante esse processo. A mulher que se cuida, ela cuida melhor de outras pessoas. Então, para mim, esses relatos que se conectam com a minha história me marcam muito. Então, eu falo assim, quando a gente lidar com pessoas, a gente leva ali a nossa história e a gente também traz algo ali para si que para mim significa muito. Então, quando essa mulher me procura e fala que está buscando ali a autoestima dela, ela está meio triste, buscando se sentir melhor, e eu vejo ela, o que acontece? Às vezes a pessoa foi a primeira vez, aí ela estava ali mais baixa, cabisbaixa, meio, né, triste. Quando ela volta no retorno, eu já vejo uma outra mulher. Sim. Foi no salão, chegou mais arrumada. Então, quando eu vejo essa diferença, às vezes até o antes e depois, as pessoas até perguntam assim, você fez alguma coisa para a pessoa estar mais arrumada depois? Não, é a transformação que a gente traz. Então, para mim, isso é tudo. Legal. É tudo, a transformação que a gente traz na vida das pessoas. O que te move enquanto biomédica? O que me move? É essa transformação, trazer ali a busca pelo autocuidado, ver mulheres, claro que eu atendo muitos homens também, mas ver mulheres se sentindo melhores, tendo autonomia, às vezes até mais independentes, se sentirem mais poderosas, empoderadas. Sim. Através de um procedimento estético, isso para mim é muito recompensador, isso me move. E é claro, tem as questões pessoais, poder, né, trazer ali uma qualidade de vida para minha filha. Sim. É o que mais me move também. Então, é aquele assim, o que te trouxe aquilo ali, por que você faz e por quem você faz. Então, por quê? É trazer qualidade de vida para as minhas pacientes, autocuidado, melhor versão, e por quem é pela minha filha. Se você for no Google agora e digitar assim, o maior desafio de ser uma dentista nos tempos atuais, você vai ver ali vários artigos, vários textos dissertativos, argumentativos, falando de uma dificuldade da área da odontologia. Se digitar procurando a maior dificuldade da área do direito, dos advogados, você também vai ver ali vários artigos falando, muita gente reclamando. Qual que é a maior dificuldade de ser, ou o maior desafio de ser uma biomédica nos tempos atuais? No sentido de, todas as áreas profissionais têm as suas mazelas. Sim, sim. Às vezes pode ser na relação de um profissional para com outro profissional. Às vezes pode ser a falta de valorização por parte da sociedade. Enfim, pela experiência que você tem, pelo fato de você ser uma profissional e, ao mesmo tempo, uma empresária na área da biomedicina. Qual que é a maior mazela que a biomedicina possui nos tempos atuais? Eu acredito que seja o alinhar essa expectativa com os pacientes que nos buscam, então trazer ali um resultado dentro do que ele procura, e as questões administrativas, né, que a gente tem diante de todas as empresas, que são as taxas, né, todos os gastos que a gente Sim. tem por trás da realização de um procedimento. Então, trazer qualidade, bons produtos com um valor justo de acordo com o mercado atual. É uma grande dificuldade. Qual que é o maior sonho que você já realizou sendo biomédica? Como profissional ou pessoal? Fique à vontade para escolher. Se quiser falar dos dois. Então, ser biomédica me proporcionou sonhos pessoais e profissionais, né? Então, assim, o profissional foi o de ter a minha própria clínica. No início, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha somente uma frasqueirinha
e um sonho, né? Que igual a gente fala. Então, eu atendia em outros locais e levava ali todos os meus produtos naquela frasqueira. E ver o crescimento, poder alugar um espaço e depois conseguir ali trazer, deixar ele do jeito que eu queria, para mim é uma realização de um sonho. E eu sempre gostei muito de lecionar também. Sim. Então, poder ensinar sobre a estética, levar alunas à clínica, dar as mentorias, explicar como faz, ali para mim é a junção de tudo que eu gosto. É a estética e o ensinar a estética. Então, é uma realização pessoal, profissional. Já pessoal, fiz uma viagem esse ano que para mim foi uma grande realização, que foi conhecer a Europa. Então, através do meu trabalho, consegui realizar esse sonho. Então, para mim, ali foi algo que ficou na minha vida e eu quero fazer muito mais. Com certeza. Qual que é o maior sonho que você almeja realizar como empresária na área da biomedicina e também como profissional biomédico? Então, como empresária, a gente sempre sonha de crescer, né, o local. No caso, ter os profissionais atuando também. Lá a gente tem, no momento atual, eu tenho outras meninas, uma que é farmacêutica, que faz acupuntura, temos que fazem extensão de cílios, que é a Mari, tenho outras que fazem massagem, que é a Marlais. Então, tenho pessoas, meninas muito boas atuando comigo, mas gostaria, assim, de crescer mais, ter um espaço maior. E pessoal, eu gosto muito de viajar, né? Então, seria realizar mais viagens. Que bom, que bom. Eu costumo falar que a nossa vida se parece com um livro. Sim. De páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. Mas pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, todo livro tem capítulos. Capítulos positivos, capítulos negativos. E temos capítulos da nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Você tem um capítulo na sua vida que, a partir do momento que ele foi inserido dentro da sua existência aqui na Terra, mudou completamente toda a sua forma de ver a vida e de viver a vida. E esse capítulo, assim como em livros, normalmente tem um nome de um capítulo. E aí ali você vai ter as páginas que servem para poder contar toda a história vinculada com esse nome que está intitulando esse capítulo. Sim. E esse capítulo na sua vida se chama Helena. Sim. Qual que é o poder desse nome na vida da Poliana Medrado? A Helena, ela é tudo para mim. E realmente a questão da mudança da vida, do capítulo, de tudo veio através dela. Sim. Porque até então eu trabalhava fazendo análises clínicas. Então, quando eu me vi, né, com um bebê que precisava de cuidados de uma mãe mais presente, eu falei, eu preciso de trabalhar em algo que eu consiga ter mais tempo disponível. Então, quando eu mudei para a área da estética, foi pensando a respeito de conseguir organizar um pouco mais meus horários. Porque eu me vi com o neném. Quando a gente está gestante, a gente não tem percepção da mudança que vai acontecer nas nossas vidas. E aí, quando aconteceu, eu resolvi começar a fazer os procedimentos estéticos. Até então, eu já tinha feito a pós-graduação, mas não tinha me desenvolvido na área ainda. E comecei. Então, eu falo que a maternidade, ela consegue parir várias empresárias. Então, a gente vê várias mulheres que começaram a se tornar empresárias ali após a maternidade, porque não conseguia cumprir o horário, tem questões, às vezes, precisa levar no médico, e as mães que trabalham com o horário definido têm uma dificuldade muito grande. Eu vejo que é muito desafiador. Sim. Então, a Helena trouxe para mim essa possibilidade que eu busquei, que foi ir para a estética. Então, além da maternidade, ela me aperfeiçoou como profissional. E a maternidade nos traz mais empatia. Então, eu me tornei melhor como profissional e como ser humano também depois da maternidade. Sobre a sua vida, e como eu disse anteriormente, a nossa vida é feita de capítulos e de páginas, positivas e negativas. Quais são as páginas, ou qual foi a página mais triste da sua vida, ou com o maior grau de dificuldade? E o que você tem feito ou fez para passar por cima dessa adversidade? Então,
após, né, a maternidade, né, depois eu passei por um processo, né, de separação após ter tido minha filha. E foi muito desafiador, né? Nós mulheres que somos empresárias e temos ali um filho para cuidar de maneira mais um pouco mais sozinha, é muito desafiador. Então, para mim, ter esse tipo de mudança na minha vida foi difícil, porque nós temos que estar ali 100% como profissional, mas, ao mesmo tempo, às vezes, não estamos bem pessoalmente, a vida pessoal. Então, seguir em frente, ver que o mundo não para, mesmo diante das nossas dificuldades, seguir em frente foi um grande desafio, mas eu falo assim que nós mulheres, nós conseguimos, nós temos força. Eu sempre defendo as mulheres, Tá você certo. pode ver, né? E eu falo que nós conseguimos passar pelas adversidades e ressurgir das cinzas. Qual que foi ou qual é a página mais bonita da sua vida? Helena, sempre vai ser. Então, a maternidade, para mim, é a página mais bonita da minha vida. Poder estar ali com minha filha, ver o amor e ser um exemplo para ela. Quando eu vejo que ela vai lá para a clínica comigo e fica mexendo de um lado para o outro, fala com as professoras dela, minha mãe faz botox. Ela nem consegue falar direitinho ainda. Ela fala com as professoras. Teve um dia que a professora veio me falar que ela falou com a professora que ela precisava de fazer botox. Que isso? Criança Então, e sua espontaneidade. Quando eu vejo que ela me admira também, para mim é a página mais bonita da minha vida. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes Sim. ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Sim. Podemos ir? Podemos. Vida. Deus. Deus. Tudo. Família. Amor incondicional. Amor. Amor. Felicidade. Biomedicina. Profissão. Uma palavra. Uma palavra? Ai, meu Deus. Transformar. Colégio Imaculada. Saudade. Colégio Simval. Saudades também. Uma palavra, né? Então, saudades. Poliana Medrado. Resistência. Helena. Doçura. Agora, defina essa conversa com uma palavra. Experiência. Foi uma ótima experiência. E foi uma ótima experiência ter você aqui, Poliana, para poder ouvir e saber todo o seu maravilhoso enredo de vida voltado para a biomedicina. Sem sombra de dúvidas, você é um dos grandes nomes desse segmento que cresceu bastante, né? Que ganhou um corpo que não tinha outrora e muito por conta de trabalhos como o que você realiza já há bastante tempo, transformando e mudando vidas através da biomedicina. Muito obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, sempre junto. muito bom falar com você. Opa, a honra é toda minha. Obrigado mais uma vez, Poliana. O Resenha Cast especial de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.